Você já viu aquela pessoa que entra num lugar e é cumprimentada por todo mundo? Sorrisos, tapinhas nas costas, gente acenando do outro lado da sala. Sua primeira impressão é que, pô, esse cara é muito carismático. E talvez ele realmente seja. Mas será que isso é carisma de verdade? Ou só popularidade? Eu já conheci muitas pessoas assim. Gente boa de papo, cheia de presença, fácil de notar. Mas também conheci pessoas que, mesmo caladas, deixavam um rastro por onde passavam. Um rastro diferente. E é aqui que eu comecei a pensar: o que exatamente é esse carisma que tanto admiramos? Porque às vezes ele não passa de um teatro de autoconfiança. Uma performance tão ensaiada que ninguém percebe que lá no fundo o que está em cena não é carisma. É um medo de não ser notado. A psicologia chama isso de carisma performático. É o carisma da persona, uma máscara social, como diria Jung, criada para ganhar aprovação. Não é sobre conexão, é sobre controle da percepção alheia. É o tipo de pessoa que sabe exatamente como parecer interessante, mas não necessariamente como ser presente. Elas falam bem, gesticulam, encantam, mas é tudo muito centrado nelas. Elas falam para impressionar, não para entender. Te olham, mas às vezes não te veem. Estão mais interessados na plateia do que na conversa. E filosoficamente falando, isso tem nome. Schopenhauer chamava isso de vontade de poder disfarçada de simpatia. É quando o desejo de dominar o ambiente se veste de charme. Você acha que está sendo acolhido, mas está apenas sendo conquistado. O problema é que esse tipo de carisma é como um fogo de artifício. Brilha forte, chama atenção, mas logo apaga. E quando você vai embora, tudo que sobrou foi o nome da pessoa, não o seu próprio brilho, dela. A maioria acha que carisma é sobre impressionar, mas talvez o verdadeiro carisma seja sobre conexão. Tem gente que entra numa conversa para ser admirada, tem gente que entra numa conversa para ver você, e isso muda tudo. Esse é o tipo de carisma que cria conexão. Não é sobre ser o mais engraçado ou mais bonito, é sobre criar uma sensação, aquela que faz alguém querer te conhecer, ou melhor, querer ser conhecido por você. A autora Olivia Fox Cabane, no livro The Charisma Myth, diz que carisma é uma combinação de poder, presença e calor humano. Mas o que mais falta hoje em dia não é poder, é presença real. Não aquele tipo performático que parece estar agindo para uma plateia invisível, mas o tipo de presença que te olha e realmente te vê. Quando alguém reage de verdade, ri sem medo, escuta com o corpo inteiro, parece viver o momento com você, é isso que prende. Porque no meio de tanta gente emocionalmente indisponível, alguém emocionalmente presente virou quase um ato revolucionário. Esse segundo tipo, que você vê, o que vê você, tem um poder raro. Eles não brilham sozinhos, eles fazem você brilhar. E de repente você se sente mais inteligente, mais interessante, mais real. Carl Rogers, psicologista humanista, falava sobre isso. Ele acreditava que quando alguém te escuta com empatia genuína e aceitação incondicional, você se sente seguro para ser quem é. Essa presença autêntica permite que você se conecte consigo mesmo e com o outro de maneira mais profunda. Em suas palavras, é a relação de humano para humano que promove o crescimento pessoal. Emmanuel Levinas, filósofo da alteridade, dizia que o rosto do outro é um chamado ético, que a verdadeira presença é aquela que reconhece a humanidade do outro sem querer dominá-la. E talvez seja isso o carisma mais poderoso de todos, aquele que não te reduz a um público, mas te reconhece como um espelho. Tem gente que te escuta esperando a própria vez de falar, e tem gente que te escuta como se você fosse a coisa mais importante que vai acontecer naquele dia. Essa escuta transforma, porque ela não diz, olha como eu sou bom. Ela diz, olha como você é digno de ser visto. O psicólogo Eric Fromm, em A Arte de Amar, fala que o amor verdadeiro, e por extensão o verdadeiro interesse, surge da curiosidade genuína pela história do outro. Não é sobre perguntar o que você faz da vida,
Mas o que te fez fazer isso? Não é onde você mora, mas como é viver ali. As perguntas certas fazem as pessoas se sentirem vivas. E mais do que isso, fazem elas se verem com outros olhos. E aí entra um conceito poderoso, o do espelhamento emocional. Cientificamente, isso é sustentado pelos chamados neurônios espelho, estruturas do cérebro que nos fazem sentir o que o outro sente. Quando alguém está em sintonia com você, sorri com seu sorriso, mexe o corpo no mesmo ritmo, reage com autenticidade, algo muda. Você sente que está no lugar certo, com a pessoa certa. E esse sentimento gruda. E isso não tem técnica, não dá pra fingir. É uma postura existencial, como diria Kierkegaard. Um compromisso radical com a presença real, com o outro e como ele é, não como a gente gostaria que ele fosse. No fim, o verdadeiro carisma não faz você admirar o carismático, faz você sair da conversa gostando mais de você mesmo. É isso, meu amigo. Não se aprende em livro de autoajuda. E foi exatamente essa diferença que uma mulher sentiu em 2 encontros que ela nunca mais esqueceu. Ela juntou com 2 homens poderosos, brilhantes, 2 homens que, aos olhos do mundo, eram igualmente carismáticos. Mas para ela, apenas um foi inesquecível, porque só um fez ela se sentir viva dentro da conversa. E por isso, foi ele quem conquistou não apenas o voto dela, mas a memória do mundo. O nome dela não importa agora, mas os 2 homens com quem ela jantou marcaram a história. O primeiro foi William Gladstone, político brilhante, lógico, articulado. Durante o jantar, ele mostrou ser um gigante. Falou sobre o mundo, ideias, política, conquistas. E ela saiu dali pensando, Gladstone é o homem mais inteligente da Inglaterra. Mas no jantar seguinte, ela conheceu o Benjamin Disraeli. E ele fez algo diferente. Ele não tentou ser o centro da conversa. Ele fez dela o centro. Ele perguntou, escutou, se interessou. E quando a noite acabou, ela não saiu pensando nele. Ela saiu pensando em si mesma. Depois de jantar com Disraeli, senti que eu era a mulher mais inteligente da Inglaterra. E foi ele quem venceu a eleição. Porque no fim, o verdadeiro carisma não está em fazer os outros olharem para você. Está em fazerem os outros sentirem que foram vistos. Oh, Captain, my Captain,